Boa noite, queridos! Boa noite, boa noite. Mais um tempinho que nós vamos separar juntos aí para adorar o nosso Deus, para buscá-lo, para ler a sua palavra, para derramar nossos corações na presença dele. Esse é o momento que nós estamos separando, quarta-feira, às 8 horas da noite, um tempo mais curto de devocional, onde a gente vai ter aí mais ou menos uns 40 minutinhos de tempo separado para orar e buscar o nosso Deus e nos reunir como igreja, né? Nós estamos vivendo isso nesse período de quarentena, então tem sido um privilégio para a gente nesse sentido, a gente poder caminhar junto mesmo distantes, né? Isso é muito bom. Por isso, uma boa noite, já pega aí sua família, está sendo aí disponibilizado a Devocional Kids para vocês, então, ao mesmo tempo que nós teremos esse tempo aqui como igreja, cultuando ao Senhor, as crianças da nossa igreja também estarão como igreja cultuando a Deus com o devocional que está sendo compartilhado aí com vocês neste momento, tá bom? Então, abraça aí tua família, fecha os teus olhos, abre os teus corações, vamos nos colocar na presença dele mais uma vez, orando e dedicando esse tempo somente a ele, tá bom? Vamos orar ao nosso Pai? Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo teu grande amor, carinho, cuidado. Obrigado, Deus, porque podemos descansar no Senhor. O Senhor é um Deus bondoso e por isso estamos juntos aqui. Guarda nossos corações, nos ajude, Senhor, a caminhar na tua presença, ouvir a tua voz e estarmos cada vez mais desfrutando da comunhão contigo. Obrigado por tudo, Deus, que esse tempo seja muito bom, tanto para adoração ao teu nome, que o Senhor receba um culto agradável, e também, Deus, que pela tua graça nós possamos ter nossos corações preenchidos pela tua presença. Senhor, é o nosso pedido, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, muito bom. Queridos, como sempre, de praxe, eu quero dar alguns avisos para os irmãos. Arrecadações das cestas básicas de alimentos tem sido muito legal. Hoje recebemos mais arrecadações, muito bom. Podemos ajudar mais famílias, estamos aí comprando, fazendo novas compras e hoje, pela graça de Deus, teve essas ofertas de arroz, de feijão, de macarrões, então isso já nos ajuda nessa próxima compra a fazer cestas de uma maneira mais leve até para a igreja. Isso é muito legal. Obrigado a todos os irmãos que têm contribuído. Para a verdade, parabéns, né? Você tem sido usado e tem aproveitado o privilégio que Deus te deu de fazer parte dessa assistência que a gente está dando às famílias que estão precisando nesse período de Covid, tá bom? Se você ainda não está dentro das redes sociais, por favor, entra aí, a Igreja Batista no Facebook, que é que você está vendo, então se você está vendo, está aí, né? A Igreja do YouTube, você pode entrar no YouTube também, todos os cultos estão lá, sendo colocados sempre depois que acaba aqui a nossa live, no mais tardar na segunda seguinte, e lá também tem conteúdos de estudo, de outras pregações, de outros pastores, temos também indicações de louvores, de atividades para as crianças, então faça a inscrição ali no YouTube para ficar sabendo de tudo, tá bom? Instagram, você já sabe, tem todas as informações lá também, e o aplicativo da igreja, baixa o aplicativo que ali tem muita coisa para você também, tá bom? Dentro dos artigos, todos os devocionais estão lá, isso é legal, então se você quiser ter acesso às devocionais que tem no Facebook, ou que já passou e é difícil procurar no Facebook, descer aquele monte de coisa que já tem lá na página, no aplicativo tá tudo ali informadinho, separadinho em pastas para vocês, tá bom? Então é só procurar o aplicativo da igreja. E não deixe de fazer parte do pequeno grupo, já falei isso milhões de vezes, mas não me canso, né? Por favor, se você não faz parte de nenhum pequeno grupo ainda, procure-nos, né, e faça parte, é um privilégio tanto da igreja quanto o seu poder fazer parte de um pequeno grupo, se estreitar em relacionamentos com os irmãos e até mesmo ser suporte para os irmãos que precisam e ser suportado nas horas que você também precisa. Então, uma coisa bem importante aí para mim e para você. Já falei aí da Devocional Kids que está sendo disponibilizada ao mesmo tempo que este culto, tá bom? Que está acontecendo essa devocional nossa, então a série aí é Malucos para o Mundo, Fiéis para Deus. Coloca a sua criançada para participar deste momento. Legal? Isso é muito bom. A gente tem tido esse privilégio aí constantemente, diariamente. Legal?
Um outro aviso importante aí é esse aqui. Se você deseja contribuir com seus dízimos e ofertas, a gente está fazendo isso através das transferências. Uma vez que a gente não pode estar juntos no culto, a gente está fazendo então por transferências bancárias. Isso, querido, você que está ouvindo essa live, você pode não ser da igreja, não se sinta incomodado, constrangido, não estamos pedindo dinheiro para você de maneira nenhuma, mesmo porque a igreja não pede dinheiro. O que nós entendemos é que seguimos um princípio bíblico de contribuição que o Senhor mesmo nos deixou na sua palavra. Então a gente olha para 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, está escrito lá que cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E este é um dos versículos de tantos outros que trazem esse princípio de contribuição financeira para o serviço e a obra do reino através da comunidade local. Não é uma doação de dinheiro para pastores, para líderes, para o prédio da igreja, é de fato para a pregação do evangelho através da comunidade. E isso é muito legal, é muito importante e é um privilégio para nós crentes participarmos. Então, não se sinta constrangido quanto a isso. Se você tem alguma dúvida de como contribuir, nos pequenos grupos você pode falar com o seu líder, ele vai te esclarecer e te ajudar, ou você também pode fazer através do aplicativo da igreja. Privilégios que a gente tem, né, de contribuir. Nós até testemunhamos, né, que nós temos tido o privilégio de contribuir ajudando algumas famílias no sustento, com uma cesta básica bem preenchida que a gente tem tentado fazer. E a igreja ela também passou por dificuldades financeiras, passa, na verdade, nesse período de coronavírus, e recebemos a oferta de uma outra igreja para nos ajudar no sustento mensal. Então, a gente vive o princípio bíblico de uma maneira muito legal, tanto contribuindo, quanto também vendo igrejas, sustentando igrejas, e isso através do princípio bíblico ensinado. Então isso é muito legal, você e eu temos o privilégio então de ver Deus agindo das mais diversas maneiras, e esse é um privilégio que a gente tem, que eu gostaria que você se lembrasse sempre, é um privilégio, não faça por obrigação, não faça com tristeza, não faça para receber nada em troca, isso não é o princípio bíblico, nós fazemos isso com amor, com alegria, porque nós entendemos como um privilégio de fato na presença de nosso Deus. Legal? Nós temos alguns aniversariantes aí, essa semana são apenas 2, mas olha aí, Leticinha fazendo aniversário, fez na verdade ontem, vimos ali a fotinha dela, né, com a capinha da Frozen, nessa quarentena os pais tiveram que improvisar, porque não tinha como sair para ver nada de fantasia, fazer festa, nada disso, então muito legal, a Leticinha toda feliz ali no aniversário dela, e esse domingo também é aniversário do Vinícius, né, do Vini, o líder dos jovens, muito legal, dos jovens e das crianças, pastor aí da nova geração, privilégio que nós temos aí de tê-lo servindo com a gente, uma alegria imensa, e aí completando mais um ano de vida, graças a Deus, pela vida do nosso irmão. Então, temos aí os aniversariantes, ore por eles, separe um tempinho para orar pelos aniversariantes, por eles, lembrando aí da vida deles na presença de Deus, tá? É um privilégio que a gente tem aí também de celebrar a vida com os irmãos da nossa igreja. E motivos de oração, você e eu já sabemos, já conhecemos, mas vale a pena ressaltar, estamos numa crise enorme no nosso país, aí, política, guerra partidária, luta aí entre os mais diversos meios políticos possíveis, e a gente precisa orar pelos nossos governantes, precisamos orar pela nossa nação, muitas mortes aí sendo registradas por conta do vírus, e a gente não sabe do terço à metade, né? Tanto para sim quanto para não, a gente não sabe do terço à metade, somos muitas vezes escondidos aí de tudo que acontece de fato nesse mundo político, e a gente acaba não sabendo de tudo na realidade. Então precisamos orar de fato pelo nosso país, pelos governantes, por essa questão do vírus mundial, pela nossa igreja, pelo direcionamento naquilo que Deus quer que a gente faça como igreja nesse período, sustento dos irmãos que estão passando por um momento difícil de instabilidade financeira, econômica, a saúde dos nossos irmãos. Vamos colocar tudo isso diante de Deus, vamos separar um tempinho de oração?
convido você mais uma vez a falar com o Senhor e agora colocando esses pedidos diante dele, tá bom? Vamos orar ao nosso Pai, vamos colocar diante do Senhor, então, esse momento de oração, tá bom? Vamos orar? Feche teus olhos mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Te agradecemos muito, porque é um Deus bondoso, mas queremos colocar em especial agora pedidos, Deus, esses pedidos que estão sendo feitos aqui, pelos nossos governantes, por essa condição política que estamos vivendo, essa circunstância, tanto pelo coronavírus, Deus, quanto também pela crise que nosso país tem enfrentado. Um país que tem sofrido muito, Senhor, nós temos enfrentado muitas lutas e queremos lhe pedir que o Senhor sustente a nossa igreja, sustente nosso país, sustente nossas famílias, para que possamos de fato fazer a tua obra e possamos brilhar a tua luz e que também, Pai, exista tranquilidade e paz para a nossa nação, para aqueles que tanto sofrem não só nesse período, mas já sofriam muito antes. Então, cuida disso, Senhor, por favor. Abençoa, Pai, a liderança da igreja, nas decisões que tem que tomar e aquilo que o Senhor quer direcionar, Pai, para que façamos como igreja nesse período. Também colocamos diante do Senhor, Deus, saúde dos nossos irmãos, tem bastante irmão que está com problemas de saúde, cuida deles, Deus, os mais diversos, sustenta-os, dá força, Pai, para aqueles que estão passando por crises financeiras e econômicas por conta do coronavírus, sustenta-os, Deus, levante-os na sua presença, que eles sintam esse teu cuidado também. Nós oramos assim, realmente agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bom. Vamos louvar o nosso Deus? Quero te convidar a louvar o Senhor juntos com os nossos irmãos, tá bom? Cantando que nosso Deus, se Ele está conosco, não temos o que temer. Né? Nós temos uma plena segurança que o nosso Deus cuida da gente, sustenta, e o Deus que tornou água em vinho, né? É o mesmo Deus que pode fazer milagres ainda hoje em nossas vidas. Por isso, cante conosco, louve ao Senhor, cante aí com o nosso irmão Saulinho, que vai nos levar em adoração agora através da música com este cântico. Nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.
invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Amém, amém, muito legal. Parabéns aí ao Saulinho por ter dedicado esse tempo e o seu talento para louvarmos ao nosso Deus, né? Muito bom, muito bom. Queridos, nosso Deus tem nos sustentado, nosso Deus tem cuidado da gente, e ainda que as circunstâncias sejam extremamente difíceis, se Ele está conosco, não há o que temer de fato. Nós podemos então descansar nesse cuidado e na segurança que temos de fato no nosso Senhor, no poder do nosso Deus. E pensando um pouquinho nisso, eu gostaria muito de meditar num versículo com você que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Texto que talvez você saiba de cor, já conheça muito bem, e eu gostaria muito de refletir contigo nesse texto. Então vamos lá, abra a tua Bíblia aí. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Esse é o texto de hoje que eu gostaria de meditar e refletir um pouquinho contigo, olhar um pouquinho com você no que esse texto está falando. E tem um comentário muito legal do William Hendrickson, muito legal, que é esse comentário que está abaixo aí, que diz o seguinte: circunstâncias sozinhas não determinam a condição do coração e da mente. Um cristão pode alegrar-se interiormente quando fora tudo é sombrio e escuro. É mais ou menos isso que esse versículo vai trazer para a gente, que a gente vai então refletir um pouquinho. Eu queria muito que você olhasse para a sua Bíblia nesse sentido, para que a gente pudesse caminhar um pouco no que ele tem a nos ensinar nesse texto. Se você for olhar em especial para Filipenses, Filipenses é uma carta conhecida por ser a carta da alegria. Paulo, ele encoraja, ele exorta de fato a igreja a ser alegre, a se manter alegre. É interessante que você olha para Filipenses capítulo 4, versículo 4, o que está escrito aí não é tipo assim, olha, se você tiver uma condição tranquila, favorável, tudo bem, fique alegre, viu? Alegre-se por causa disso. Não. O que esse texto está falando é uma ordem. Ele está falando assim, ó, alegre-se. E ele não está falando num período tranquilo. Ele está falando em qualquer momento. Ele está dando uma ordem para que a pessoa se alegre. E isso é muito importante para mim e para você. Você e eu precisamos, então, nos situar um pouco no que está sendo ensinado na palavra neste momento. Você e eu precisamos nos prender um pouquinho no que o texto está dizendo, legal? Então, olha só que bonito, e vale a pena reconsiderar o que esse comentarista está dizendo aí. As circunstâncias sozinhas não determinam a condição do coração e da mente. Um cristão pode alegrar-se interiormente quando fora tudo é sombrio e escuro. Por que vale a pena a gente pensar um pouquinho nisso aqui? Porque o momento em que Paulo escreveu essa carta, Paulo estava preso. E com certeza não é um momento, entre aspas, tranquilo, alegre, um momento super sossegado, que uma pessoa vai falar assim, eu estou feliz, eu estou alegre porque estou preso. Não é uma circunstância favorável, não é uma circunstância que ajuda a gente a ficar feliz. Não, é uma circunstância extremamente difícil. Naquela época, bem como é hoje também, as prisões não eram lugares tranquilos de se viver, bem cuidados, com o chão limpo, não, é um lugar difícil de se estar, horroroso de se estar, mas mesmo assim Paulo, ele dá essa ordem. Agora, o que nos faz pensar que essa ordem deve ser vivida e o que nos faz pensar que nós devemos encarar o sofrimento
como alegria. É possível a gente estar alegre quando a gente se lembra dos nossos pecados e das lutas que nós tivemos? É possível nós permanecermos alegres quando nossa casa está desabando? É possível estarmos alegres com a pandemia? É possível estarmos alegres com tantas circunstâncias difíceis, com o sofrimento alheio, com a morte de um ente querido? Todas essas são questões extremamente válidas e que o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 4 se aplica perfeitamente. E aqui vale a gente prestar atenção no contexto do versículo. Se a gente olhar para o contexto direto do versículo, a gente já vai ter algumas ideias do como é possível, então, manter essa alegria nesse período. Legal? Então vamos parar aqui e pensar um pouquinho. Se você olhar um pouquinho à frente nesses versículos, pega aí a tua Bíblia, ó. Estou com a minha aqui, legal? Pega a tua Bíblia ou mexe no teu celular, se bem que se você mexer no celular provavelmente vai sair da devocional. Mas olha aqui Filipenses capítulo 4, a maneira como ele continua a partir dessa ordenança. Olha só, versículo 5. Seja a sua moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só que legal, aqui já há uma pista de como nós podemos nos manter, então, alegres em momentos difíceis. Aqui já está uma pista que você e eu precisamos olhar, você e eu precisamos lembrar disso aqui. Gente, só existe uma maneira de mantermos-nos em harmonia e alegria em momentos difíceis. É quando temos nossa mente segura em Cristo, nada pode então tirar a nossa alegria. O fato é ter nossa mente segura em Cristo Jesus. A gente precisa lembrar disso. Isso é o que está falando o versículo 6 e o versículo 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, então, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando as circunstâncias estão uma bagunça, quando as circunstâncias estão realmente trevosas, né, escuras, difíceis de lidar, o nosso coração ele pode se manter em ordem e pode se manter claro. Você pode, de fato, manter o seu coração seguro, mesmo que as circunstâncias sejam desastrosas. Por quê? Porque quem organiza o nosso coração é o próprio Jesus. E aqui é difícil a gente falar assim, mas isso aí é muito, sei lá, escolástico, isso é muito teórico, isso é muito... o fato é que Paulo, ele apresenta uma maneira prática de manter o nosso coração alegre. E a maneira prática que ele dá é a maneira como nós nos colocamos na presença de Deus. Você e eu precisamos nos encontrar no cuidado da presença de Deus. É interessante que o que esse teólogo fala aí, eu estou falando bastante dele porque eu achei uma frase extremamente interessante e pertinente de acordo com esse texto. Circunstâncias sozinhas não determinam a condição do coração e da mente. Não, as circunstâncias sozinhas não. O que vai determinar é como nós vamos lidar com essas circunstâncias e como nós vamos lidar com os sentimentos que estão dentro da gente diante dessas circunstâncias. É inevitável sentir medo, é inevitável sentir dor, é inevitável sentir tristeza, é inevitável sentir tantas coisas. É inevitável diante das circunstâncias que nós enfrentarmos, de algumas delas, ter o nosso coração balançado. Isso é inevitável. Fato é que a gente precisa, então, encontrar uma maneira de organizar nosso coração diante dessas circunstâncias. E a maneira que Paulo nos ensina, claramente, é: não andem ansiosos. Antes, sejam conhecidos diante de Deus todas as suas preocupações. Então, nós precisamos aprender a lançar todas essas preocupações na presença e no cuidado daquele que nos sustenta. Uma maneira prática de cuidar e organizar o nosso coração é, de fato,
colocando nosso coração diante dele. Gente, é o mesmo Deus que do caos criou todo o universo. É o mesmo Deus que do caos das circunstâncias e até mesmo do nosso coração pode organizar a nossa vida. E eu não estou falando isso da boca para fora. A gente olha para Romanos, por exemplo, capítulo 8, versículo 28, vai estar escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, de serem conformes à imagem de seu Filho. O que está falando? Todas as coisas cooperam para o bem? É justamente todas as circunstâncias, sejam elas boas ou más, elas são usadas por Deus para que nós sejamos transformados à imagem de seu Filho. Aquilo que aconteceu, por exemplo, com José no Egito, jogado na cisterna pelos seus irmãos, depois vendido como escravo e depois acusado injustamente, mentirosamente de ter dado em cima da esposa do seu chefe, foi preso e depois esquecido pelas pessoas que ele ajudou lá dentro. Tudo isso aconteceu na vida de José, não foi no período de 1 mês, 2 meses, 3 meses, foram ao longo de anos, da sua adolescência até mais ou menos a sua maturidade. José, ele sofreu circunstâncias difíceis demais. E uma das coisas que o fez encarar tudo isso foi saber, Deus proporcionou isso e planejou tudo isso para que muita gente se conserve em vida. A maneira como ele, então, foi posto como governador depois de tudo isso, para manter todo o Egito, bem como as famílias vizinhas, amparadas diante da grande fome que assolava o mundo naquela época. Então, assim, as circunstâncias, elas são extremamente difíceis e muitas narrativas bíblicas mostram o sofrimento de diversas pessoas. O próprio Paulo sofrendo muito e o próprio Cristo sofrendo muito nas circunstâncias mais injustas possíveis. E ainda assim, um coração que se derramava na presença do Senhor. O texto, quando fala assim, alegre-se, ele não está falando assim, olha, é proibido você ficar triste, é proibido você ficar preocupado, é proibido. Não. Ele está falando assim, coloque o seu coração naquele que pode organizá-lo mesmo diante das circunstâncias mais caóticas possíveis. E Paulo ele tem diversos motivos para expressar a sua alegria naquele momento. Se você for olhar um pouquinho aí, o Filipenses, né, de uma maneira bem rápida, e eu estou olhando aqui contigo, a gente já vai concluir esse período, mas olha só, uma das coisas interessantes que Paulo vai falar logo lá no capítulo 1 de Filipenses, né, olha o que ele está dizendo aqui, versículo 22, entretanto, capítulo 1, versículo 22, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o progresso de vocês e o gozo da fé. É interessante que Paulo aqui, ele tá olhando para a vida dele, e ele está preso aqui, já falei isso, né? Mas ele está olhando para a vida dele e está falando assim, olha, existe um propósito de Deus para eu estar aqui ainda, por ele não ter me levado ainda. E o propósito neste momento é de fato o progresso e a alegria na fé destes irmãos que estavam lendo essa carta. Eles estavam olhando para o sofrimento de Paulo e no sofrimento de Paulo eles estavam sendo abençoados e crescendo no relacionamento com o Senhor Jesus, pelo que o Senhor Jesus estava fazendo com Paulo. E muitas outras coisas são vistas nesse texto de uma maneira muito bonita. Se você for olhar, por exemplo, um pouquinho mais à frente, Filipenses capítulo 2, Paulo ele vai falar do sofrimento de Cristo e aquilo que Cristo fez por nós. E isso é um motivo de alegria que nós temos de uma maneira incomparável. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vocês mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, sendo Deus, não se fez igual a Deus. Antes, ele se esvaziou, assumindo forma de escravo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana de fato. Assim mesmo ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz.
É interessante que ele olha para a vida de Cristo e ele fala, queridos, o que Cristo fez por nós é o nosso maior motivo de alegria. Você e eu precisamos nos lembrar disso que Jesus fez por nós nos momentos mais adversos que tenhamos que enfrentar. É por este mesmo Cristo, por exemplo, que Paulo vai lá para frente, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: o que para mim era lucro, isto eu considerei como perda por causa de Cristo. Sim, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade de Jesus, do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e considero como esterco para ganhar o próprio Cristo. E ele então coloca ali uma oração pelos filipenses, né, nesse sentido de se aproximarem desse Jesus na comunhão dos sofrimentos, assim como ele estava participando da comunhão e dos sofrimentos de Cristo na sua morte. Legal? Isso aqui é tudo a ação de Deus no cuidado que ele tem. Paulo, ele também não só estava preso, mas ele também passava por necessidades básicas. E ele vê a alegria de ser suportado por irmãos. Olha só ali, a partir do versículo 10. Alegrei-me no Senhor, porque agora, uma vez mais, vocês renovaram ao meu favor o cuidado que vocês têm comigo, o qual também já tinham antes, mas faltava agora a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto em fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Aquela igreja havia ajudado Paulo nas circunstâncias que ele estava passando, de necessidades básicas. Eles estavam ajudando a Paulo. E Paulo, ele é alegre em todas estas circunstâncias. Ele mantinha-se confiante em Deus. O coração dele permanecia organizado, mesmo em meio ao caos da vida. Por isso, eu gostaria de refletir contigo que é possível a gente permanecer alegre na quarentena. É possível a gente permanecer alegre passando por dificuldades financeiras, permanecer alegre em meio às lutas e crises familiares. É possível permanecer alegre em todas as circunstâncias que nós passarmos, porque em todas elas o Senhor Jesus se faz presente e nós só precisamos lançar nossos corações na presença dele. Lembre-se que as circunstâncias sozinhas elas não vão determinar a condição do seu coração e da sua mente. O que vai determinar é se você lança isso ou não na presença de Jesus. E ele então mantém a harmonia no nosso coração, mesmo em meio à desordem ao nosso redor. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se nele. Essa é a nossa reflexão de hoje. Eu gostaria de levá-lo então a pensar um pouquinho como tem estado o seu coração. Você tem substituído a alegria no Senhor, a alegria da vida que Ele te deu, a alegria no cuidado que Ele tem tido contigo, na salvação que Ele te proporcionou. Você tem trocado essa alegria pela tristeza das circunstâncias difíceis, pelas preocupações da vida, pelas notícias do telejornal, pelas preocupações de amanhã, pelas crises que vocês têm enfrentado? Ou você tem lançado essas crises na presença de Deus? Vale a pena a gente parar para pensar e imaginar e refletir aonde está a nossa alegria. Ela só pode vir do Senhor. E a única maneira de mantermos nosso coração e mente em paz é estando firmes em Jesus Cristo. Que esse seja o momento que você e eu possamos fazer isso. Eu quero convidá-la a fechar os seus olhos. Não sei qual desordem você tem vivido, se é só das circunstâncias ou se dentro do teu coração também. Mas hoje é um momento que nós temos a oportunidade de fazer o nosso coração obter ordem por causa de Jesus Cristo, reinando e direcionando a nossa vida. Para isso, vamos lançar então nossas preocupações diante dele. Vamos falar com o nosso Deus?
talvez seja uma boa oportunidade para você refletir e ver se tem algum pedido de perdão para fazer ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus avós, aos seus netos. Talvez seja uma boa oportunidade de você falar, olha, eu estava em desordem, mas quero a partir desse momento ter um Jesus organizando meu coração. E eu quero orar, e eu quero que você ore comigo, para que a gente consiga lançar meu coração na presença dele. Faça isso neste momento. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus muito bom. E nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Aquele que sustenta as nossas vidas, aquele que cuida de nós, aquele Deus que está sempre presente. Esse é o Senhor que nós oramos agradecidos por tudo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Uma boa tarde, uma boa noite com a sua família e que seja um momento de você, de fato, lançar seu coração na presença do Senhor.